Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Estamos recebendo hoje o economista João Maria de Matos. João Maria é formado na Universidade Paranaense de Umuarama. Trabalhou por muitos anos no Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento. Atualmente é professor da Unidade Universitária de Francisco Beltrão. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor João Maria, e a tua área nunca esteve tão ativa no sentido de estar acompanhando e atento ao que está acontecendo no Brasil e no mundo. Em primeiro lugar, gostaria de questioná-lo sobre essa crise que tivemos, dessa greve que paralisou o país por 11 dias e parou a economia, e todos de olho nos reflexos desta grande mobilização, desta grande paralisação. Os cálculos estão sendo feitos, os prejuízos já passam de 5 bilhões de reais e alguns economistas, inclusive, já estão apontando que vai afetar algo em torno de 0,40 pontos percentuais do PIB. O que está acontecendo com o nosso país, professor João Maria? Estou contente de estar presente aqui na universidade, participando desse programa. E a verdade é que a instabilidade tem provocado muita incerteza, né? Muita incerteza da nossa economia. Os dados econômicos nós verificamos que tem caído bastante. O Brasil tem perdido muito, né? Os Estados Unidos, com seus juros altos, têm atraído muitos investidores e a nossa instabilidade está fazendo com que haja evasão também de investidores que têm procurado outros países, devido à nossa taxa de juros, que também já está caindo bastante, e a nossa política econômica, que não dá segurança a nenhum investidor. É porque o que a gente percebe que vem acontecendo no país é as reformas que não avançam, reformas extremamente necessárias, começando pela própria reforma da Previdência, porque temos um Estado que comanda praticamente 40% do PIB e o país fica engessado. Temos uma das taxas de juros que ainda, apesar de estar em 6,5%, ao ano, figura entre as maiores taxas do mundo. E é interessante, aproveitando que você é mais do que da área, os Estados Unidos está pagando hoje de 1,5% a 1,75% ao ano. O título americano de 10 anos está pagando algo em torno de 3%. O que explica o investidor tirar o dinheiro aqui do Brasil e de outros emergentes e levar para os Estados Unidos? Bom, devido à taxa de juros, né, como o senhor falou, apesar de ela estar entre 6% e 50%, essa evasão de divisa é provocada pela nossa instabilidade política, né, e o desemprego no Brasil, que também tem aumentado muito, não dá muita segurança aos investidores estrangeiros. E a própria incerteza de quem será candidato aqui no país, isso daí afeta também essa grande evasão de recursos? Afeta bastante, né? Porque nossos candidatos, devido à política econômica, e a gente tem observado a questão da corrupção no Brasil, né? Então nós não temos uma boa imagem para os investidores. Isso faz com que eles procurem outros países, né? Entre eles os Estados Unidos. Comparativamente, os Estados Unidos nunca deixaram de honrar os compromissos, o pagamento dos juros da dívida, né? E nós, o México, a Argentina e outros emergentes, já demos calote. E quem levou calote fica atento de querer colocar novamente o dinheiro num país mesmo pagando mais, porque veja bem, tirar o dinheiro daqui que está rendendo 6,5% ao ano e levar para os Estados Unidos que paga 1,5% é algo curioso realmente. Em termos de crescimento,
Saiu recentemente um dado que avaliou o crescimento do primeiro trimestre em 43 países. E o Brasil está lá na lanterna novamente, entre os 3 piores crescimentos. Quer dizer, estamos crescendo porque o mundo está crescendo. Então, uma hora a gente tem problema de crescimento porque o mundo cresce, outra hora o nosso problema de crescimento é porque o mundo não cresce. E, enfim, resumidamente, ano após ano, a gente vem amargando um crescimento pífio. O porquê disso? Por que a nossa economia não anda? Por que a gente não consegue avançar? Enquanto os Estados Unidos vem crescendo ao ritmo de 2,9%, começamos o ano de 2018 acreditando que teríamos um crescimento perto de 3%, reduzimos para 2,78% e nos últimos relatórios dos analistas de mercado já estamos lá em 2,18%, quer dizer, caminhando para 2%. O reflexo disso é o problema justamente que temos na geração de emprego e renda. O que não está funcionando na nossa economia? É o modelo, é a política adotada em termos econômicos, porque a gente observa uma política essencialmente voltada, uma política monetária, voltado para o controle da inflação e mexendo na economia a partir da taxa de juros. Esse modelo não está dando certo, não está dando resultado. Aonde está impactando? Aonde está emperrando a nossa economia? Aí ocorre o problema com as empresas. O governo tem tributado muito as empresas. Os encargos sociais são muito altos, então isso faz com que haja um aumento na taxa de desemprego no Brasil. E o governo não incentiva também as empresas. O governo se preocupa muito em arrecadar, sendo que as empresas é o principal para o aumento do nosso crescimento econômico. Até porque todo esse dinheiro que vem da produção e que o governo também arrecada deveria também ser investido na educação, incentivar a educação, incentivar as empresas, melhorar o desenvolvimento econômico, melhorar a saúde, a habitação. Então, todos esses setores que gerariam aumento na produção, melhorando a renda da população, que melhora também o nosso crescimento. Porque crescimento é o PIB, mas nós precisamos de desenvolvimento, que é a qualidade de vida. Qualidade de vida dos habitantes. Dos habitantes. Tá, mas se uma das falhas nossa se concentra no não investimento nas pessoas, porque a gente pegou primeiro o governo militar, que investiu maciçamente na criação de empresas, na criação de mobilizado, de infraestrutura. Saímos do governo militar, fomos para os governos democráticos. E esses governos democráticos passaram a, então, focar nas pessoas, investindo em saúde, em educação e o Estado auxiliando, que é o dever dele, trabalhando em prol da população. E agora a gente percebe, às claras, que mudou o conceito, quer dizer, é a população trabalhando para sustentar um Estado inchado, extremamente deficitário, porque ele não consegue fechar suas contas no final do ano. Por quê? Porque ele está emperrado em 3 pilares. Quais são os 3 pilares? Ele comanda 40% do PIB. Ele que manda em 40% do dinheiro. Então as pessoas estão cada vez produzindo menos, as empresas vendendo menos, pagando mais impostos. Então, em vez dele auxiliar reduzindo impostos, ele precisa manter a arrecadação e, para manter a arrecadação, explora ainda mais o trabalhador e as empresas. Como que a gente conseguiria sair desse ciclo virtuoso para o governo, não para a população? Como que a gente escapa desse ciclo? Qual o modelo econômico que a gente poderia adotar em relação a isso? Logo após
o militarismo, quando nós entramos na democracia, o Brasil passou a adotar medidas heterodoxas. Medidas que foram impostas, como congelamento de preços, salários, taxa de câmbio. E isso não funcionou. Aí veio lá o governo, em 1990, o governo Collor, também tomou medidas heterodoxas, e em 1994 começou a adotar medidas ortodoxas, que seriam as ideais, onde é feita a análise da economia, do crescimento econômico. Aí são tomadas as medidas, até de aumento da taxa de juros e controle da taxa de câmbio. Os nossos governos, com os interesses, né, fizeram com que essa política viesse a não dar certo. Então isso vem prejudicando, e eu acho que o governo deve se preocupar mais com a população e deixar a parte dele, que é só arrecadar, porque o déficit do governo também é muito alto, e o governo sempre vem se preocupando em trazer mais dinheiro. E como que ele faz, né? O principal instrumento seria o aumento, na minha opinião, o aumento do combustível, que é onde o governo arrecada esses impostos imediatos, porque tem o princípio da anualidade, onde o governo não pode cobrar um imposto no ano de sua aplicação. Então isso faz com que o governo aumente muito o combustível, que é repassado também aos preços, e isso vai refletir muito na nossa inflação. É um ciclo complicado de você escapar, porque economicamente falando, parece fácil. Só que lembrando que economia é mais psicologia do que economia. E voltando à abertura do programa, que a gente falou dessa greve, essa grande manifestação que ocorreu dos caminhoneiros, que gerou uma paralisia no país inteiro, paramos e agora estamos calculando os prejuízos. E quando a gente fala de aumentar ainda mais os impostos do combustível, a gente vê o imposto refletindo em cascata em todos os preços que formam a nossa economia. Então, fique conosco para no próximo bloco a gente explorar um pouquinho mais o economista João Maria de Matos, para entendermos, na visão dele, qual é o caminho a seguir. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Retomamos com o economista João Maria de Matos para entender um pouco melhor esse imbróglio
dos combustíveis, mas entendendo a relação impostos e combustível, entrando nessa seara também a Petrobras, que primeiro foram os Correios, que deu aquele escândalo de corrupção do mensalão, na sequência a Petrobras, envolvida em escândalos, que estão aí, a própria Operação Lava Jato em andamento, a Caixa Econômica. Então mostra realmente que são empresas com o governo tendo uma grande participação, se não só dele, que na tua visão precisaríamos privatizar, diminuir o Estado, mais Brasil e menos Estado? Seria esse o caminho? Seria esse o caminho. Eu acho que o governo tem que privatizar essas empresas. A empresa privatizada, ela cresce, ela é mais organizada, os empresários brasileiros são ótimos. Então, se o governo deixar, né, certas empresas que ele vem controlando, vai possibilitar que o país, vai dar mais liberdade aos empresários e que o país venha a crescer bastante. Não adianta o governo inchar a máquina como ele está fazendo, com muita mordomia, né? E esse dinheiro não retorna à população, não retorna sobre investimentos para as empresas. Então você é a favor do livre mercado? Com certeza. Então retomamos o caso dos combustíveis. E como que fica o livre mercado nessa interferência do governo nos fretes, na redução forçada e colocando agora um culpado no jogo, que é o dono do posto, é o dono da distribuidora, que não está repassando a redução que ele anunciou de 0,46 centavos em cada litro de diesel. Como que fica isso? O reflexo dessa redução do diesel, do aumento do frete, na reclamação geral, por exemplo, do agronegócio, que está reclamando que o preço estabelecido nessa tabela de frete inviabilizou para o setor. Como que a gente resolve isso? Quer dizer, o governo intervindo, subsidiando e menos recurso para investir na população. Bom, o governo está subsidiando, o governo fez alguns acordos com os caminhoneiros e a gente percebe que esses acordos são inconstitucionais. Isso aí futuramente vai dar um retorno, né, bem prejudicial para a população. Isso aí vai refletir muito nos preços. O preço do combustível no Brasil está entre os mais altos do mundo, né, sendo que Hong Kong é o petróleo mais alto, que tem o preço mais elevado. Depois nós temos a Noruega, que é um grande produtor também de petróleo, mas existem muitos impostos. Só que lá tudo funciona. E aqui no Brasil não. Nós pagamos o combustível alto devido aos impostos e as coisas não funcionam. Então esse dinheiro que o governo, volto a repetir, né, vem investindo e vem retirando, né, também do preço dessas mercadorias, e isso prejudica muito. Até porque os preços acabam ficando muito caros, as empresas não conseguem comercializar todos os seus produtos e a tendência é que os preços venham a subir. Então o governo também usa um instrumento também da taxa de juros para poder arrecadar, né, e poder segurar a inflação, a taxa de juros, e isso também faz com que haja provoca também uma entrada de investimentos. As pessoas também procuram investir no Brasil. Em função da taxa, do juro que o Brasil paga? Exatamente, porque também está entre as mais altas do mundo, mas a nossa instabilidade econômica também impossibilita que haja um aumento de investimentos. Então esses investimentos no Brasil, o governo também deveria se preocupar no seguinte, que esses investimentos são de curto prazo. E, no entanto, nós precisamos de investimentos de longo prazo. Então, esses investimentos de curto prazo, talvez o governo devesse taxar, colocar impostos sobre esses investimentos e sobre esses investidores estrangeiros. Mas se eu aumentar a taxação, que isso era na linha do economista Tobin que falava
tributar os impostos. Tem outro economista que trata muito sobre isso, a taxação do investimento em títulos de dívida. Mas a questão é o seguinte, se eu sobretaxar, eu não consigo fechar as contas, quer dizer, eu, governo, gasto mais do que eu arrecado. Fechamos aí com 159 bilhões de déficit, ou seja, a gente não consegue pagar as contas. Emitimos títulos de dívida para fechar essa diferença, fechar esse rombo. Pagamos juros, entre os juros mais altos do mundo. E agora a gente está assistindo o investidor indo para os Estados Unidos, indo para países da Europa, levando recursos para lá. Se a gente aplicar mais essa taxação, não teremos mais problema de fuga de capital? Poderíamos ter, mas eu volto a insistir, eu acho que nós precisamos de investimento de longo prazo, que as empresas entrem aqui no Brasil e invistam na construção, que construam outras empresas, invistam em áreas, em hidrelétricas, e não só no especulativo, com bolsa de valores e tudo mais. O investimento estrangeiro direto. Direto. Mas para investir, ele precisa ter segurança. Ele precisa visualizar 10, 20 anos de estabilidade na nossa economia. Não é isso? Com certeza. E como que eu como investidor, vamos mudar, não mais eu governo, agora eu investidor. Se eu não consigo enxergar 2019, e aí? Como que fica? Pois é, seria uma medida conjuntural, né, de curto prazo, e essas aí são estruturais, nós vamos ter a longo prazo, mas nós temos que começar, né, trazer investimentos para o Brasil. Essa medida adotada pelo governo, que limitou o teto dos gastos por 20 anos, em outras palavras, que o governo não usou o termo congelamento de salário dos servidores, mas sim, ele limitou o aumento, que é o congelamento. Essa era uma medida necessária, não tinha como não adotar essa medida para ter previsibilidade. E agora, a Previdência, independente de quem assumir, é uma medida necessária, mas estamos vendo alguns candidatos que não terão força suficiente para implantar essas medidas. Quer dizer, poderemos perder mais 4 anos ou 8 anos. Você vê realmente como necessária a reforma da Previdência? Eu acredito que sim. Eu acho que essa reforma da Previdência é necessária, porque o déficit tende cada vez a aumentar e o governo não tem como reduzir, né, as despesas dele. Então, a Previdência Social, eu acho que deve ser votada e aprovada o quanto antes. E aplicada. E por que o Brasil troca de presidente? Ora, saímos, por exemplo, de Itamar Franco, depois do Collor, depois de José Sarney, fomos para o Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, e a história continua a mesma. E quando a gente olha, por exemplo, a economia americana, a gente observa que colocaram, para não falar em outros termos, um dos presidentes mais exóticos que os Estados Unidos já teve, que é o Donald Trump. E o país continua funcionando. O que não funciona aqui? É um problema dos nossos economistas, professor? Eu acredito que não. Eu acho que é um problema do governo. Veja bem, os Estados Unidos eles têm 2 partidos, o republicano e o democrata. Quase igual ao Brasil. Quase igual. E no Brasil nós temos 31 partidos. E desses 31 partidos nós vamos eleger um presidente, né, que com certeza será um político, e aí vem a dúvida, como o senhor falou, mais 4 ou 8 anos de incerteza. Porque entrando um político, com certeza, os ministros serão
os mesmos que estão no poder hoje. E aquela coisa, né? Troca-se a panela, um termo assim, mas o molho vai continuar o mesmo. Então, nós vamos continuar com muita incerteza e nós precisamos ter firmeza, decisões de nossos governos, e não em cima de interesses próprios, como vem acontecendo. Então, precisamos de plano de país, E não plano de governo. E além da reforma da Previdência, a reforma fiscal, também uma ampla reforma política. Porque não tem como, independente de quem a gente coloque como presidente, ele vai ter que compor e começar a distribuir cargos para os partidos que formam a famosa base aliada. E, de novo, querendo participar do bolo dos 40%. E a população, normalmente, vão ter que continuar trabalhando para sustentar essa máquina extremamente pesada que é o Estado brasileiro, não sobrando recursos para investir na população, como de fato a gente precisa. E temos saída, professor? Temos saída? Há como a gente sair desse ciclo de troca-governo e a história continua a mesma? Estamos aí no último ano do governo Temer, um governo cambaleando, que fez as concessões para os caminhoneiros e agora não sabe como fechar essa conta, porque agradou um e desagradou muitos outros. E aí? Temos saída? Nós temos saída. Nós precisamos de uma reforma política, né? E o governo também tem que deixar os seus interesses e pensar mais na população. Então, o que nós precisamos? Que sejam entre novas pessoas na política. Isso aí também é estrutural, é de longo prazo. Mas nós precisamos mudar os políticos atuais. O país precisa crescer. O Brasil é o país mais rico do mundo. Nós só somos mal administrados. Em recursos naturais. Recursos naturais, e a população, nós recebemos todas as raças, né? Nós temos todos os climas nesse país, extensão, florestas, temos tudo. O que os outros países não têm, né? Os países da Europa, e principalmente os Estados Unidos, lá eles eliminaram tudo, destruíram tudo. E o Brasil é o celeiro do mundo. Nós somos grandes produtores de soja, né? O frango, a Europa, como nós comentamos. A Europa, eles protegem o produtor. Deles. Então, por isso, eles criam barreiras. O Brasil é um grande produtor, tem qualidade. O frango brasileiro tem qualidade, atende todas as especificações internacionais. Então, ele não consegue entrar nesses países devido ao protecionismo. E agora a tendência é que piore um pouco mais, porque a produção praticamente parou nos últimos dias. Vamos continuar acompanhando e torcendo, então, fazendo a parte que nos cabe, divulgando e estimulando jovens e empresários também a continuarem acreditando e investindo nesse país maravilhoso, porque economia, volto a dizer, é mais psicologia do que economia. Se a gente desanimar, o país como um todo desanima também. Então vamos acreditar, vamos continuar acompanhando. O professor e economista trabalha na área mais viva do mercado, vamos dizer assim, porque a cada minuto tem novidade e sempre a economia está no foco das rodas de discussões. Uma coisa é certa, ou você participa de uma forma ou de outra. Ou você participa ativamente, ou você é empurrado ao sabor do que vem acontecendo com a economia do Brasil e do mundo. Bem, muito obrigado, professor, pela sua presença aqui conosco e vamos aguardar uma outra oportunidade para continuarmos discutindo economia, porque economia é algo maravilhoso de você ficar discutindo, vendo os problemas para tentar
encontrar soluções e saída. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas sugestões, suas críticas. Muito obrigado pela sua audiência.